A Janja ela está fora da casinha, num momento que o Brasil e o mundo, o Brasil não está, mas o mundo está assim em carne viva. O negócio que aconteceu no Paquistão com a Índia foi muito grave, não foi meio, mais ou menos. E eu não tenho inside information, eu não tenho contatos que eu liguei para a Índia ou para o Paquistão para saber. Se eu tivesse no mercado, eu até ligaria, porque seria trabalho. Mas não, aqui o meu trabalho é voluntário. O que eu fiz, e fiz mesmo, foi entrar e assistir a CNN da Índia. Isso é um canal esquerdófilo da Índia. E eles estavam descascando a China. Estavam malhando a China. Porque, ao que tudo indica, não, foi a China que mandou o Paquistão ir para cima da Índia. Nesse desenho todo. Por quê? Aí talvez eu faça, eu ainda não escolhi o tema, não bati o martelo do tema de domingo, mas para explicar. O norte da Índia é a Caxemira. E a Caxemira é uma tríplice fronteira. Índia, Caxemira e Paquistão. Se a Índia pegar a Caxemira inteira, a China não consegue passar. E hoje ela tem uma parte que está ocupada pela China, uma parte que é pelo Paquistão e uma parte pela Índia, e é por isso que tem não só por isso, tem outras coisas que eu vou falar aqui. Tem toda essa disputa o tempo inteiro dando tiro. Só que dessa vez você teve uma guerra. Foram 125 aeronaves de combate. Você teve toda a infraestrutura bélica do Paquistão na fronteira, tudo destruído. Não tem mais pista de pouso, não tem mais, aparentemente, eles conseguiram destruir os silos, que são de lançamento de ogiva nuclear. Levaram um pau. E a articulação da China, não sou eu que estou falando, hein? Reportagem da CNN da Índia. Em inglês, óbvio, eu não falo hindi, né? Governo indiano, todo mundo mostrando o que está acontecendo. Ali no norte da Caxemira, além do fato, porque você tem o Belt and Road Initiative. Então a China, lembra, isso está no Lanterna do Abe, já mostrei em anteriores, e já mostrei também no Vai Entrar Sem Filtro. Para evitar um potencial bloqueio que haveria ali na saída do Mar da China, por Taiwan, Guam, Okinawa, caso haja guerra, ou depois pelo Estreito de Malaca, ali por Singapura, você pode bloquear o comércio mundial da China nesses dois pontos. Eles poderiam transportar petróleo e poderiam furar esse bloqueio, atravessando pela China e entrando no Paquistão e descendo até o porto, que eles compraram o porto por 70 anos também, ou 40, acho que foram 40. O de Sri Lanka eles compraram por 70. A China ela foi cercando a Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. E a Caxemira, além disso, ela também é a nascente de vários rios. Todos os rios que correm para o Paquistão estão lá. Eles fecharam as comportas para bloquear a água. Aparentemente, o que houve? Você tem uma série de grupos terroristas de fachada ali no Paquistão. O que é de fachada? É do governo, é um grupo muçulmano terrorista que tem o ok do governo paquistanês de ficar lá fazendo atentado na Índia o tempo inteiro. E fizeram um atentado para cutucar para valer mesmo, e a Índia reagir, e na reação da Índia eles conseguirem invadir e tomar a Caxemira. Esse era o plano. Tomar a parte que eles ainda não estão ocupando, tomar tudo. Esse era o plano. E o que aconteceu? Foram lá, mataram, fizeram um atentado terrorista, gritaram lá, Allahu Akbar, tal, perguntaram quem era muçulmano, quem não era. Mataram 26 turistas no ponto central ali da Caxemira. Houve uma reação da Índia, vieram com tudo, e a Índia reagiu de forma contundente, destruindo, assim, o estrago que foi feito. Perderam, as Forças Armadas do Paquistão perderam a capacidade de se comunicar entre si. Os radares, os sistemas de defesa, que são todos chineses, do Paquistão, não funcionaram, foi um esparramo, destroçaram. Prova, o Paquistão pediu arrego. Eles fizeram o primeiro ataque, foram para cima, a Índia reagiu, o Paquistão, para. O Paquistão falou, enquanto tiver um tiro, a gente não para, e continuou massacrando. Aí ligaram para o Trump, o Paquistão ligou para o Trump e implorou para o Trump
mandar a Índia parar. E então a Índia parou. Além disso, aparentemente, dos silos destruídos também destruíram vários locais de depósito ou de bombas ogivas nucleares ou do próprio material radioativo, porque um avião do Egito com minérios para conter vazamento radioativo teve que rapidamente ser enviado para o Paquistão. Então, assim, situação: 125 aviões, guerra total plena, e teve dedo da China, porque logo que estourou a guerra, houve toda uma inteligência na comunicação chinesa mostrando que o Paquistão havia ganho. Mentira. E tinha ganho em razão dos equipamentos chineses. No dia seguinte, a ação das empresas, da empresa chinesa, subiu 20%. Agora já voltou tudo, caiu, bobagem, mentira. Derrubaram 5 aeronaves do Paquistão. 5 aeronaves da Índia. A Índia é um governo democrático, eleito, tem transparência. O Paquistão não tem, o Paquistão hoje está quebrado, completamente quebrado. Ele fica de pé em função da grana que a China está mandando para ele. Só. Não tem mais nada. Estourou. A China está lá e bancando o Paquistão. A Índia mandou os aviões e reconheceu, não sei quantos caíram, não sei. Por exemplo, bases aéreas do Paquistão ali, na parte norte, na fronteira com a Índia, foi tudo destruído, não tem mais. Agora, quantos aviões foram destruídos? Não se sabe, porque não tem transparência exata. Agora, a Índia falou, 5 aeronaves e 3 dessas 5 aeronaves, 3 Rafael. Veja, Rafael é um caça moderno, caça bem moderno. Aí estão falando que talvez tenha um MiG também, um MiG moderno, da Índia, que caiu, e talvez um helicóptero. Eu ainda não sei ao certo, mas foi uma guerra para valer, tá? Então, com ameaça nuclear. Por que o Trump ligou? Porque o cara do Paquistão falou, vou jogar a bomba, porque a gente perdeu, vou mandar disparar os mísseis. São 150 ogivas, capacidade de lançamento deles, como deve ter sido atingida antes disso, deve ser umas 20 a 30 ogivas, tá? Normalmente você você não tem capacidade de lançar todas as suas ogivas ao mesmo tempo. Quais seriam os alvos? Onde você tenha as bases militares indianas e Nova Delhi. Tá? A Índia tem na Constituição dela escrito que ela não fará o primeiro ataque. A Índia tem a mesma quantidade de ogivas nucleares, mas ela tem um compromisso. Então, o governo todo está lá, nós não apertamos o botão primeiro. O Paquistão não, o Paquistão aperta. O Paquistão fala, não, a gente não tem esse problema, não. A Índia está escrito, só vamos retaliar, mas a gente vai retaliar se atacar. Então, essa que é a situação horrorosa. Numa guerra do Paquistão com a Índia, o Paquistão vai ser varrido do mapa. O Paquistão já está sendo varrido pelo próprio Paquistão. Mas a Índia varreria o Paquistão do mapa. Só que o Paquistão, assim como a Coreia do Norte, assim como o Irã, são puppets, são marionetes, são da China. Hoje é isso. A surpresa foi o Erdogan, na Turquia. Ele ficou totalmente do lado do Paquistão. Isso foi uma surpresa muito negativa, porque a Turquia faz parte da OTAN e tem um monte de bases, é um país muito importante, muito central. Inclusive, até para controlar, eventualmente, a passagem de navios do Mar Negro para o Mediterrâneo, navios da Rússia. E o Azerbaijão, que é um dos países muçulmanos, é o país mais alinhado, mais próximo do Ocidente, também participou junto com o Paquistão. Azerbaijão e Turquia ajudaram o Paquistão nesse ataque. A surpresa positiva foi a Rússia. A Rússia está completamente fora, essa aproximação que o Trump tem feito da Rússia, aparentemente está dando certo. Tá? Aparentemente, pelo menos nesse caso deu certo. A China ficou isolada nesse episódio. Numa guerra do Paquistão com a China, óbvio que a Índia então ganharia, mas numa guerra da Índia com a China ganha. A população hoje da Índia é 1,5 bilhão. População chinesa oficial hoje,
1 bilhão e 300, mas todo mundo reconhece que é superestimado. Já houve uma correção de 1 bi e 500 para 1 e 300, e provavelmente esse número está mais próximo de 1 bilhão e 100. Capacidade militar, economia, produção de equipamento, etc. Índia e China. A China é muito mais eficiente, tem muito mais tecnologia que a Índia. Não quer dizer que a Índia não tenha. É simplesmente a quantidade. Enquanto um chinês tem uma renda per capita de 15 a 20 mil dólares, um indiano tem uma renda per capita de 3 mil, 4 mil dólares. O brasileiro cada vez chegando mais perto, a Índia cada vez chegando mais perto do Brasil. Daqui a pouco a Índia passa o Brasil, gente. Então, assim, se fosse uma guerra direta, a Índia contra a China, é uma guerra horrorosa, mas a China não tem como, não perderia essa guerra. O problema é que no contexto de guerra mundial, a Índia é um país importante para estar do lado dos aliados, dos Estados Unidos, estar junto com a Europa. E para mim, se você escuta o noticiário, ficou muito claro. Os indianos, assim, não ficarão ao lado da China. O que disparou esse ataque paquistanês nesse momento? Isso é uma especulação e eu não tenho nada concreto, salvo o que eu vi em vários canais, vários governos manifestando, tudo que eu escutei, né? Mas não saiu da minha cabeça. Eu escutei isso e me parece que pode ser. O Trump ele fez a política de restrição comercial, é uma guerra comercial com a China. Subiu as tarifas e falou: não quero mais nada vindo da China. Aí a China subiu também e, óbvio, a Apple, as cadeias produtivas falaram: a gente precisa manter a importação. Não dá para bloquear de uma vez. O que aconteceu? Eles foram baixando, mas o sinal está claro. Ficou 30% de imposto sobre produto chinês entrando nos Estados Unidos e 20% Então o Trump ganhou a queda de braço. Não foi que ele perdeu. Os Estados Unidos, para exportar para a China, tem que pagar 20% e a China 30% para os Estados Unidos. Mas o sinal está muito claro, foi dado muito claro. Olha, automóvel, não, tem que produzir nos Estados Unidos. Siderúrgica, não. E produtos importantes em solo chinês, não. Então, por exemplo, Apple automaticamente falou: vamos tirar as fábricas da China e mandar para a Índia. A Índia passou a ser para todas essas fábricas que não são nevrálgicas. Automóvel tem que ser nos Estados Unidos, o siderúrgica tem que ser em solo americano. Agora, telefone celular, coisas menores, automaticamente as empresas, principalmente as que são focadas para atender o mercado americano, começaram a ver uma mudança das suas plantas para a Índia. E, segundo essas análises, falou: com a ameaça de guerra, inclusive nuclear, iminente para a Índia, eles postergaram essa turbulência do: opa, calma aí, segura aí, a Índia não é tão segura assim, talvez vamos ver Indonésia, Vietnã, Filipinas, vamos pensar direitinho antes de mandar as fábricas para lá. Então deu uma segurada, deu uma estancada.